Olá, gente linda, gente querida, povo abençoado. Estamos começando mais um episódio do Pode Liderar, o podcast que você ouve, assiste e já pode liderar. E hoje, dois convidados ilustres, Thaís Bruder, Gui Teixeira, dois amigos queridos, pessoas amadas. E nós vamos falar hoje sobre liderando a adoração. Você já sabe que quando você assiste o Pode Liderar, você termina o episódio e já tem vontade de sair liderando. Hoje você vai assistir esse episódio e vai querer conduzir a igreja em adoração, vai querer falar para a família, vamos adorar ao Senhor. Olá, Tá, seja bem-vindo. Olá, Gui, sejam bem-vindos. Obrigado, bom dia. Alegria estar com vocês aqui. E vamos começar com polêmica. Você viu isso? Matéria de esses dias aí. Do site letras.mus.br. Para mim, esse site só colocava na internet letra de música, mas tem até artigo lá. Evangelho de Fariseus é o título do artigo. O significado por trás do hino de Aimé. Abre aspas. Na letra, ela fala sobre a ostentação de alguns religiosos e critica a hipocrisia daqueles que se dizem homens de Deus. Ostentação e hipocrisia. Vamos falar sobre isso? Existe isso? Ostentação e hipocrisia na música evangélica brasileira, Gui? O que você acha? Existe, né? Existe. Existe. Acho que, infelizmente, muitos se esquecem da essência do conteúdo e acabam focando no formato, né? Então, até a respeito de monetização, de olhar para fins próprios, né? E não para aquilo que... A música é uma ferramenta poderosa, né? Uhum. Então... De fato, o conteúdo dessa música é muito, muito importante, né? No meio evangélico, né? No meio das igrejas. Isso, infelizmente, tem se tornado uma verdade e não é raro, né? Uhum. A gente vê que é muito comum. Toda a O que é crítica, triste, né? Uhum. É triste. Toda a crítica que ela colocou ali na letra, infelizmente, é realidade. Virou polêmica, né? Quando vira Sim. polêmica é porque tem uns que concordam demais, uns que discordam demais, Sim. né? Hipocrisia entre os homens, daqueles que se dizem homens de Deus. Existe isso na música também, na adoração? Hipocrisia na adoração, tá? Eu creio que sim, Dani. Eu creio que sim. Quando a gente fala de... A gente está falando aqui de música, adoração, mas a gente sabe que adoração não é só música, né? Mas falando sobre isso, a gente pode cair nesse lugar de, muitas vezes, performance, né? Ou às vezes está cantando alguma coisa que não necessariamente a gente está vivendo, né? Uhum. E Então, é comum também. É comum também. Muito Meu triste. pai. Triste. Na letra da canção, ela diz assim, entre outras coisas profundas e provocativas, ela diz assim: oramos errado há séculos, dias, horas e anos. Você acha que podemos adaptar também, ao invés de oramos, colocar aqui adoramos errado há séculos? Eu creio que sim. Com certeza. Eu creio que sim. Com certeza. Traduzindo assim para adoração, o que é adorar errado, então, diante dessa crítica que ela está fazendo? Eu creio que a gente tem que pensar em adoração da maneira de Deus, né? Uhum. A Bíblia, ela é um manual pra gente. Ela fala sobre adoração, né? Então, em vez da gente trazer a adoração pra gente, né? O que é mais confortável pra mim, o que eu gosto de cantar, né? Como que deve ser isso da maneira de Deus? Eu acho que essa é a maneira que a gente precisa pensar em adoração, né? Vamos olhar para a Bíblia, vamos ver o que Deus fala sobre adoração, de que maneira Ele deseja ser adorado, né? Uhum. Eu acho que a Bíblia traz todas essas instruções para nós, né? Então, pera lá, numa resposta já imediata, que nem era a intenção, por enquanto era só comentar, mas então você está dizendo que a adoração correta é a adoração bíblica. Exatamente. Porque a adoração não é sobre nós, né? Isso. É sobre Deus. Então, se a gente for pensar bem, não é o que é confortável para mim, né? Não é o que eu desejo, a música que eu quero ouvir. Uhum. É sobre Deus. Então, Ele é digno, Ele merece ser adorado. Então, quando existir assim, uma expressão de adoração, vamos pensar em música também, uma música que não seja muito bíblica, vamos dar uma seguradinha? É isso? É bom dar uma segurada. Importante. Estamos adorando errado, Gui? E atualmente, que... vamos pensar assim, estamos falando de há séculos, né? Mas assim, atualmente, estamos adorando errado também? Eu creio que igual a Tá falou, né? É muito complicado que às vezes a gente torna a adoração sobre a gente, né? A gente faz com que a gente seja o centro. Eu vou adorar dessa forma, sem se lembrar da forma que a Bíblia orienta sobre a adoração e da forma que Deus deseja ser adorado, né? Então, quando a adoração é sobre Ele, aí não tem erro. Todos estão adorando no formato que Ele colocou. E
E é muito legal que a gente fala sobre música, né? Mas a gente pode compor, a gente pode cantar a música mais linda, né? Mas se a gente não tem uma vida de adoração, de entrega, né? A música só como uma ferramenta, também vai ser pura performance, né? Nossa, que letra linda, que melodia que mexeu aqui comigo. Mas tá gerando transformação, né? Tá sendo uma coisa sincera. Então eu creio que é muito importante também a gente sondar se estamos vivendo aquilo que a adoração está, aquilo que a música está propondo, mas no final das contas a nossa vida está sendo uma adoração, né? Esses dias eu vi um vídeo do André Aquino, não sei se vocês viram, fazendo uma crítica também e uma autoavaliação. Ele tá dizendo, pô, eu também já me peguei tentando traduzir hit mundial, né? Primeiro que todo mundo, para lançar primeiro em português, a versão que pega. Também já pensei em fazer música popular para pegar, tal. Ele mesmo no vídeo conta isso. É um risco, na verdade, né? Porque há uma diferença entre você fazer uma expressão de adoração íntima, pessoal, que não tem valor comercial, entre aspas, né? E você produzir uma canção para vender e se tornar conhecido. É um risco que se tem. Com certeza. Mas como que a gente foge disso? Como que a gente expressa a adoração publicamente por meio de uma música, por exemplo, que não seja muito popular? O hype. Sobre isso, eu acho que em primeiro lugar a gente tem que estar muito sensível ao que o Espírito Santo tem, né? A gente tem que estar muito conectado com ele, né? Com relação às canções, quando a gente pensa de culto, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o que o Espírito Santo tem para esse culto, para essa reunião, para esse momento, né? Porque eu acho que pode acontecer, né? Com os ministros de louvor, a gente ser tentado, às vezes, a colocar uma canção ou escolher uma canção que, entre aspas, dá certo, sabe? Então, os ministros muitas vezes podem, vou escolher essa canção porque essa canção a igreja vem, a igreja levanta a mão, a igreja canta muito nessa canção, mas será que é aquilo que o Senhor tinha para aquele momento, para aquela reunião, né? Então, eu acho que a gente deveria pensar, né, em vez de escolher a canção que dá certo, né, aquela canção que para aquele momento. Senhor, o que o Senhor tem para essa reunião? O que o Senhor tem para esse culto, né? Fugir um pouquinho dos hits aí, né? Das músicas que estão bombando, né? Porque eu acredito que nós não podemos ficar refém disso, né? Sim. Eu sei que tem músicas lindas aí que foram lançadas, mas eu acredito que a gente precisa parar e pensar um pouquinho, né? Uma das críticas que a música da Aimee também faz, e eu acho que foi por isso que gerou tanto comentário na rede, é que ela critica homens de Deus e aí engloba igrejas, pastores, né, gente famosa, gente poderosa até, mas ela fala lá dos cachês, ela fala das conferências, fazemos campanhas para nós mesmos, o dízimo, tal, e assim por diante. Querendo ou não, essa menina ela aumentou muito o número de seguidores, mais de 1 milhão, por exemplo. Se ela for convidada agora para uma igrejinha pequena, que não pode pagar nada, uma igreja que deseja pagar um cachê, uma oferta, até para ela levantar o sustento dos músicos. Não sei se ela caminha com música. Como é que ela vai fazer isso, né? Porque é simples fazer uma crítica, né? Porque a música é uma crítica e eu creio que ela tem muito valor. Por outro lado, ela também está surfando na rede, né? Ela tem 1 milhão de seguidores. Como é que é isso? Você se sente na liberdade de criticar e adorar, mas ao mesmo tempo você lida com o público o tempo todo. Você não quer flopar na adoração, né? Você quer de alguma coisa todo artista quer que a sua arte seja vista, contemplada, admirada por alguém. Como que é a relação entre a crítica e a profundidade daquilo que você realmente faz? Eu ia falar, olhando para a Bíblia, né, olhando para aquilo que Jesus nos ensina, né, acho que a gente sabe que o problema ele não é o dinheiro em si, o problema não é a fama em si, né? O problema é a motivação, né? Então creio muito que a crítica dela não é sobre ter dinheiro, né? Não é sobre ser famoso, é sobre essa hipocrisia mesmo de falar uma coisa e fazer outra, certo. Ou a motivação de ganhar todo o dinheiro, de ter toda a fama para fins próprios, né? Enquanto a gente, quando Deus nos dá algo em mãos, né? Quando Deus nos abençoa, exemplar, se eu sou uma pessoa rica, se eu sou uma pessoa famosa, usar o que eu tenho de recurso, usar a minha influência para o reino de Deus, né? Então eu creio que a crítica vai muito em cima disso, né? Aquilo que Deus tem colocado em minhas mãos, eu estou usando para o reino?
Uhum. Né? Se é tudo por ele, por meio dele, para ele. Uhum. Né? Às vezes a gente reconhece que é tudo por ele, por meio dele, veio dele, mas a gente esquece o para ele, né? Para mim mesmo. Essa parte eu vou Vamos mudar dar uma um pouquinho. curtidinha aqui. Eu vou fazer o para mim. Então, claro, se ela crescer, e cresceu, né, em seguidores, em influência, se ela tiver o coração no lugar certo, ela vai usar isso pro reino de Deus. Amém. Vai usar isso isso aí. para espalhar mensagem, para investir Fantástico. no reino. Eu Concordo acredito plenamente. que o posicionamento é muito importante. Acho que nós cristãos precisamos realmente nos posicionar, né? E aí tudo parte realmente dessa questão da intenção do coração, da motivação. Então, não estou fazendo tal coisa para alcançar seguidores, para que a minha música bombe, né? Seja o próximo hit. Não é sobre isso. Se acontecer, é Deus que faz, digamos assim. Mas a minha intenção não é essa. Né? Até porque, pela letra da canção, eu não vejo que é uma canção de adoração. É uma canção é uma canção profética, é um grito de desespero. Claro que isso também adora a Deus, né? Mas não é necessariamente um hit para ser cantado domingo de manhã com os irmãos da igreja. Não ia dar muito certo. Difícil. Polêmica, CNN Brasil. Agora a matéria depois do carnaval, agora de 24. Baby do Brasil diz que episódio com Ivete foi criancice. Abre aspas. O apocalipse vai acontecer entre 5 e 10 anos. Palavras dela. Como que funciona essa relação da música sagrada e música secular? Baby do Brasil estava cantando no carnaval, mas ela nitidamente já há muitos anos tem uma experiência com Cristo. Eu me lembro quando ela se converteu, os Novos Baianos, né? Junto com músicos conhecidos, tal, renomados, e ela passou então a professar fé em Cristo Jesus, tal, mas volta e meia sem fim polêmica, né? Como que vocês identificaram esse episódio dentro da música? Um ícone brasileiro, Baby do Brasil, confrontando ali Ivete Sangalo para falar de Apocalipse, no palco do carnaval. O que vocês acham? O que você achou, Gui, desse episódio lindo para a Igreja de Jesus Cristo? Cara, é difícil, né? Difícil comentar assuntos como esse. Mas eu vi que da forma que ela fez, né? Ela falou, Apocalipse vai acontecer em tanto tempo, né? A gente vê dessa forma, né? É legal a iniciativa de pessoas que creem em Jesus, professarem a fé em Jesus em diversos meios, né? Mas eu creio que a forma com que isso é feito, a forma com que isso é falado, e até o conteúdo que é falado, será que realmente foi uma direção de Deus? Será que ela fez exatamente como deveria ser feito? E a nossa postura fora dos palcos, né? A gente crê que não é só aquilo que a gente fala em público, né? Então a nossa vida fora dos palcos, a nossa vida fora da vista das pessoas, né? É muito mais importante. E a bem da verdade eu percebo assim que quando nós evangélicos, cristãos, né, nos posicionamos de forma polêmica, agressiva, diante de incrédulos que não estão entendendo o que a gente está falando, a Igreja de Jesus perde. Sim. Porque é ridicularizada, né? Quem odeia, passa a odiar ainda mais e dificulta o nosso testemunho. Mas ok, vamos lá. De qualquer maneira, se nós estamos falando de adoração bíblica, é importante que você saiba que a Bíblia não fala quando Jesus vai voltar. A Bíblia não fala quando o Apocalipse vai acontecer. Que fique claro nesse podcast. Sim, muito importante. É isso. Né? A Bíblia fala de como vai ser a volta de Cristo, como os sinais, mas a Bíblia deixa claro que somente o Pai, nem o Filho sabe a volta de Cristo, o Apocalipse. A importância de a gente conhecer a Bíblia, né? Tá. Com certeza. O que você achou desse episódio? Eu sei que também toca em alguns palcos famosos aí, com gente grande, cenário nacional e mundial, né? Música gospel, diga-se de passagem. Mas como que você viu esse episódio, essa polêmica aí? Eu penso muito nisso que você falou. Às vezes eu creio sim que a gente tem que se posicionar, né? Fazer diferença onde a gente for, né? Não só dentro da igreja, no nosso trabalho, na nossa vida como um todo, né? Por onde a gente passar, a gente tem que fazer diferença, né? Mas realmente, muitas vezes, a postura dos cristãos, às vezes, pode criar uma barreira ainda maior, né? No coração de outras pessoas. Então, eu creio que, às vezes, a gente perde um pouquinho de tempo debatendo algumas coisas, né? Na internet, Instagram, e sendo que a gente poderia estar fazendo de uma forma diferente, né? Digamos assim. As redes sociais estão aí para isso, né? Quem quer surfar nessa onda
tem que polemizar, senão não ganha seguidores. Exato. E não os mantém. Exato. Exato. Então vamos lá. Quem é você? Fala o seu nome, a cidade onde você está falando. Conta um pouquinho da sua identidade, tá? E da sua profissão, da tua vocação. Bom, meu nome é Thaís Bruder. Hoje eu trabalho com música full time, né? Eu trabalho na nossa igreja local, Primeira IPI, e junto com o Gui, a gente coordena a parte de louvor e adoração da igreja. Eu também viajo tocando com o Ministério Dunamis, né? A gente ministra. E eu trabalho também com produção musical. Então, trabalho com música full time mesmo. Uhum. Já há quanto tempo? Já, assim, integralmente agora, eu acredito que deve fazer uns 12 anos, mais ou menos. Uhum. Antes disso, eu me formei em comércio exterior, trabalhei um pouquinho na área. E aí, depois disso que eu comecei a trabalhar na igreja, e aí fiquei full time na música mesmo, né? Então deve fazer uns 12 anos, mais ou menos. Eu lembro de você, adolescentinho, você já era uma garota prodígio, né? E hoje você é uma multimusicista, toca tudo e bem, né? Mas mais especialmente no teclado, Sim. ali na produção, você é realmente um prodígio. E é simples viver da música no Brasil hoje? Ah, não muito. Acho que como todas as profissões tem os seus desafios, assim, né? Muitas vezes o pessoal olha a música de uma outra forma. Ah, você toca? Ah, legal. Mas e aí? Você trabalha com o que mais? Né? Isso acontece com o pastor também, né? Exatamente. Além de ser pastor, Ai, que você bonito. ganha vida com o quê, né? Só isso. Então tem isso ainda. Mas é possível, igual todas as profissões. Eu acho que é você amar o que você faz, fazer com excelência aquilo lá. Então, o Senhor abre as portas e abençoa, né? Legal, amém. E você, Gui? Presente-se. Meu nome é Guilherme Teixeira, tenho 25 anos, sou de Guararapes, Olha grande aí. Guararapes, interior de São Paulo. Vim para Londrina em 2017 para estudar, fazer faculdade. Me formei em Engenharia Química pela UTFPR aqui de Londrina. E atualmente eu não trabalho na Engenharia Química, trabalhei um período, mas não trabalho mais. Trabalho como auxiliar da TAA, né? A gente coordena juntos lá o Ministério de Louvor da nossa igreja. E estou fazendo teologia hoje também. Tenho sentido direcionamento de Deus, né? Para essa área mais ministerial. Uhum. Então, E você é líder de célula, né? líder de Que célula. fique claro também, para que todo mundo está nos assistindo, você não é apenas um líder de adoração, você lidera jovens. Uhum. Como que é liderar jovens? Claro que não muda nada, né? O fato de você ser um líder de adoração. Mas qual é o desafio de você manter o coração na adoração e ao mesmo tempo lidar com os desafios dos jovens como líder? Eu acho que tudo é um grande desafio, né? Mas quando a gente tem os olhos ali no lugar certo, a gente enxerga que liderar adoração é uma coisa, liderar jovens é outra, mas a gente tem o mesmo fundamento para todas as coisas, né? Uhum. Então, essa motivação, assim, liderar adoração, porque eu entendo, né, que Deus me levantou e eu também todos os dias aprendo, todos os dias a gente conversa sobre isso, corrige nossos erros e vamos em direção àquilo que Deus tem mostrado, né? Uhum. E liderar jovens também eu acho uma tarefa importante, uma tarefa que Deus me levantou para Uhum. eu tenho muito que aprender ainda, mas o que já aprendi até hoje, poder conduzir pessoas, cuidar de pessoas nesse sentido, e sempre que eu posso também, né? Sempre que é propício. A gente fala sobre adoração na célula, eu levo alguma palavrinha. Nos nossos momentos de adoração, né? Sempre tento edificar, mostrar alguma coisa, falar sobre aquilo que a gente tem aprendido, né? Como igreja, sendo direcionado como igreja. Então tá sendo um desafio muito legal. Legal. E que fique claro também que você é um grande líder, tá, cara? Nós amamos a tua vida, Amém. amamos a tua liderança. E os jovens que estão sob você amam a tua liderança. Deus abençoe. Obrigado Amém. pelo que você tem Glória a feito Deus. pela nossa juventude. Eu agradeço. Você também tá, já neste momento, não sei se você tá liderando, né? Mas já foi líder de célula, supervisora de células. E como é que tá a teologia? Você vai voltar a fazer ou não? Já voltei, tô fazendo. Tá fazendo? É verdade. A Tô Cami fazendo. falou, voltou a fazer. Voltei a fazer e termino agora já no meio do ano. Já tá Já terminando, agora. tá? E aí? Porque eu voltei eu tinha feito 2 anos, né? Daí eu Aham. tranquei e voltei no ano passado. Ah, Então agora que no meio legal. do ano eu se finalizo, né? forma. Aham. Pastor Guilherme, pastora Thaís Bruna, já pensou? Coisa linda, hein? Ô, tá, e qual a importância da teologia, então, na liderança da adoração e na liderança de pessoas ligadas a você? E você também sempre foi uma ótima líder. Uhum. A gente louva a Deus pela tua vida, pelo teu exemplo, pela tua integridade, pela tua santidade, pela tua inspiração. Mas qual o valor, então, da teologia para essa liderança que você tem exercido?
Eu acho que a teologia é muito importante, que acaba também abrindo um pouco a nossa cabeça, nos fazendo enxergar as coisas também de uma maneira um pouquinho diferente, né? Conhecimento, enfim, a gente tem sempre muito que aprender, né? Então, conversando com o Gui sobre isso, a gente comenta, né? Sobre ter conhecimento, sobre buscar isso, né? Então, e falando da palavra de Deus, eu acho que é essencial, né? Para adoração. Não tem como desconectar uma coisa da outra, né? Então, tanto canções bíblicas, digamos assim, né, que falem da palavra de fato, mas na liderança de pessoas tem tudo a ver com cuidado, com coração, né, com saber o nosso papel também, liderando a adoração, né? Qual é o nosso papel? Por que a gente faz o que a gente faz? Né? Então, tudo isso eu acho que está muito conectado uma coisa na outra. Né? E como é para você? Vocês são líderes. E o nosso podcast tem sempre esse viés de liderança, né? De pessoas que podem liderar e devem. Como é liderar pessoas que estão no altar, diante das luzes, com coração... o palco é palco em qualquer lugar. Iluminação como essa aqui, por exemplo, aqui não tem público, né? Mas luzes, câmera, ação. Como é liderar o coração dessa pessoa no altar, tá? É sempre um desafio. A começar de nós, eu acho que a gente também sempre tem que ter esse coração, né? No centro, em Jesus, né? Então, o nosso desafio é trazer todo mundo para a mesma visão, para a mesma página, né? E acho que é muito com relação à motivação mesmo do nosso coração, né? A intenção do nosso coração. Então, ter a convicção de que não somos nós que fazemos, né? Que não é sobre nós, né? Que é Deus quem faz. Nós estamos ali para ser os facilitadores, digamos assim, mas nós, junto com a igreja, somos todos ministros, né? Então, a gente não é mais importante, né? Não tem nada a ver com isso. Então, ter sempre o nosso coração no lugar certo, né? Sabendo que a essência realmente é Cristo e fim, ponto final. Né? E continuamente eu acredito que a gente está fazendo algumas reuniões, trazendo o pessoal para perto, conversando sobre isso. Eu acho que é um assunto que a gente tem que estar constantemente conversando. Né? Gui, como é conduzir o público, cara? Como é liderar a igreja? A noiva que tá ali, o cara com o celular na mão, pagando conta na mente, o boleto que tá vencendo, a namorada que tá ali do lado, o decote da outra menina que tá ali, o irmão que brigou, o cara que veio pra igreja aos gritos dentro do carro, e aí chega ali o Guilherme com um violãozinho na mão, conduzindo, vamos adorar ao Senhor. Como é conduzir o público, Gui? É um grande desafio também, né? Essa posição, mas igual a Tá falou, quando a gente entende que é sobre Jesus, que é através de Jesus, é para Jesus, ela tira um pouco o foco de nós e coloca nele, né? Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, que não somos nós, ministros, que conduzimos a igreja. É o Espírito Santo quem conduz, né? É muito importante a gente, primeiramente, ministrar o coração de Deus, né, antes de querer ministrar uma pessoa, porque é Ele quem nos conduz à adoração, né? É Ele que atrai o nosso coração, é Ele que leva o nosso coração. Então, primeiramente, estar alinhado com Jesus, com o Espírito Santo, né, para o que Ele quer fazer naquele dia. E sobre a igreja desengajada, a igreja com a mentalidade em outro lugar, às vezes a gente já está ali naquele espírito, chega a pessoa, chega brigando com o pai, com a mãe, com o filho, pensando em outra coisa. Eu creio que a condução desse momento, né, a liderança desse momento, ela deve ser feita em amor, né? Então, nós sempre falamos que o ministro, para levar a igreja a algum lugar, precisa conhecer esse lugar primeiro, né? Como que eu vou levar alguém para algum lugar que eu nunca fui? Essa definição é fantástica, que a gente tem vivido. Nós conhecemos aquele lugar, vamos levar aquelas pessoas àquele lugar. E é legal fazer isso em amor, né? Então, se a gente sente, no momento, a igreja está muito desatenta, não tá acontecendo e tal, né? Então, nunca dá bronca na igreja, nunca fala, presta atenção aqui, eu tô falando. Tá comigo? Guarda o celular. Pelo amor de Deus, guarda o celular. Peraí, Deus, só um pouquinho que eu preciso conversar com teus filhos. Peraí. Essa posição de dar bronca na igreja, de erguer a voz, de tipo, tá brigando com a igreja, calma aí, de ficar... Mas isso acontece? Do ministro de louvor dar um toque na igreja, assim, brigar, não? Acontece, né? Opa! Acontece. Sim. Então, acho que a gente tem... Se a gente sente vontade um direcionamento... vontade que eu sei que dá, né? Às a gente vezes... tá no altar ali, a gente tá vendo tudo, né? A gente tá vendo tudo que tá acontecendo. Então, assim... Fazer isso em amor. Se a gente está sentindo alguma direção da parte de Deus, então falar não como uma forma de bronca, não expor sua raiva ali,
Mas liderar em amor, né? Vamos, né? O Senhor está nos convidando a voltar os nossos olhos para Ele. O Senhor está nos convidando a fechar os nossos olhos, a fazer uma oração. Sempre um convite, né? Um convite para ir àquele lugar que você está sentindo da parte de Deus. Nunca uma ordem, uma bronca ali. Porque, no final das contas, quem conduz é Ele, né? A gente está ali como um meio, né? Como um instrumento que vai fazer essa ligação, né? Essa ponte entre onde o Espírito Santo está querendo nos levar e as pessoas que Ele quer levar. É isso, né? Quem ama, ensina, né? Eu acho que é muito sobre isso também. Então, nós como ministros ali na frente, não tem como a gente amar a Deus e a gente não amar aquelas pessoas que estão ali, né? Então, a gente precisa amar aquelas pessoas. Então, a forma que a gente conduz, a forma que a gente lidera, como a gente fala, né? Em vez da gente, igual o Gui falou, dar bronca, né? Levanta sua mão, porque quando você tá lá, sei lá, no estádio você grita, e aqui você não tá fazendo, né? Então você tá bom. O pessoal fica todo assim. Tá bom, Deus, eu vou te adorar agora. Em vez disso, a gente pode conduzir, né? E ensinar, o Senhor está aqui, né? Vamos juntos levantar as nossas mãos em forma de rendição, de adoração ao Senhor e mostrando o porquê que a gente faz aquilo. Por que a gente está levantando a mão? Porque Ele é digno, porque é uma forma da gente se render a Ele, né? De expressar aquilo fisicamente também, né? A Bíblia é cheia de expressões, quando a gente fala de expressões de louvor, era sempre ligado a alguma expressão física, né? Então, ou levantar as mãos, ou se ajoelhar, se prostrar, né? Então tem muitas definições assim. Então a gente pode ensinar falando com amor, Com né? certeza. Sem brigar, sem acusar, sem apontar E é legal o dedo. que já quebra um paradigma também, né? Que a gente tem trazido, né, para nossa equipe, para a igreja, para o curso que a gente tem, né, de como adorar o Rei lá na igreja. Essa parte de, não, eu adoro da minha forma. Não, a minha forma de adorar é aqui, quietinho, eu não vou erguer a mão, Deus conhece meu coração. De fato, Deus nos conhece, Ele reconhece aquilo que vem do nosso coração. Mas igual a Tá falou, é bíblico. A gente precisa demonstrar, a gente precisa demonstrar o nosso amor. Se expressar, né? Se expressar fisicamente, se expressar Porque eu acredito que muitas vezes a gente tem a tendência, né? Algumas pessoas de se esconder atrás da nossa personalidade também, né? Então, por exemplo, eu sou mais fleumático, né? Eu sou mais quietinho, então... Pra mim não precisa. A Bíblia não diz isso, né? Então só o sanguíneo pode levantar as mãos e se jogar no chão. Sair pulando. Pular, dançar. Então, a Bíblia ensina a forma de adorar para todos, né? Então, é por isso que a gente até começou falando sobre isso. Como Deus quer ser adorado, né? Então, tem a forma bíblica de fazer. Então, não importa se eu sou mais quietinho, mas o Senhor me ensina. Eu acho que passa... Tudo bem, eu acredito que as pessoas têm algumas limitações, mas a gente pode aos poucos ir superando isso, sabe? E ir fazendo o que a Bíblia nos manda fazer, né? Legal. Tá, então me conta como que é a tua história com Jesus e com a igreja onde você serve. Bom, eu sou cristã desde sempre, né? Minha família é cristã, então eu nasci, cresci na igreja. Sou da nossa igreja desde sempre, né? Então... Eu me lembro de alguns momentos com Jesus que foram mais intensos, né, na minha adolescência, porque a gente vai na igreja, mas às vezes isso não quer dizer nada, né? Vai lá com os pais, acompanha os pais na igreja, tá sempre por lá. Tradição, né? Mas eu lembro de um acampamento quando eu era adolescente que me marcou muito, né? Então, da minha história com Jesus, assim, eu acredito que a gente vai sempre adquirindo experiências, né? A gente vai construindo a nossa história com Jesus dia a dia, né? Todos os dias, né? A gente tem algo para aprender, a gente precisa ser transformado, a gente precisa mais dele, não tem como, né? Então, eu venho construindo a minha história com Jesus desde pequena, desde lá de trás, né? E a nossa história com a nossa igreja é isso, né? É minha casa, né? Minha família, eu amo estar ali. Você já teve oportunidades e convites e propostas, inclusive, para caminhar noutra direção, e eu tenho acompanhado você já há bastante tempo, tenho visto teu amor pela igreja local. Como que esse amor pela igreja local tem conduzido a tua vida como musicista, tocando no mundo inteiro? Como é ter uma casa? É muito bom. É muito bom, porque eu acho que a principal coisa é estar no centro da vontade de Deus, né? Então a gente pode às vezes receber outras propostas, mas o que o Senhor tem para mim, né? Porque às vezes sucesso, né, aos olhos das pessoas pode ser diferente, né, do que é sucesso aos olhos de Deus. Então, eu vou estar num lugar onde as pessoas estarão me vendo, me reconhecendo, vou estar sendo vista, mas se Deus tem para mim um ministério na minha igreja local,
e aquela é a vontade de Deus para mim, eu vou estar no lugar certo, né? Então é diferente essa questão do sucesso, né? Do ser relevante, né? Às vezes o discipulado que você está com uma pessoa é aquilo, você vai marcar a vida daquela pessoa, aquilo foi relevante, né? Não necessariamente uma grande multidão. Pode ser que Deus chame para isso também, né? Fantástico. Mas é isso, eu tenho muito amor pela igreja local. Às vezes eu tô ali tocando, ministrando louvor, eu falo, como eu amo estar aqui, né? É um grande privilégio mesmo. Sucesso é, na verdade, fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, Exatamente, né? é isso. Cara, esse é propósito. E você, Gui, como tá a história com Jesus? E você falou que tá em Londrina desde 17, né? 2017. Mas nós te abraçamos, te acolhemos, você Demais. é nosso e não te largamos. Com certeza. Como que é acolhido. Como é a tua história com Cristo e com a nossa igreja? Primeira IPI de Londrina. Minha história com Jesus também. Tive o privilégio de nascer no lar cristão, né? Então, meus pais... Eu tenho 2 irmãos, né? Eu sou o mais velho. Um irmão de 20 e poucos. Anos. 22 esse ano. Onde ele tá neste momento? Só para o nosso espectador está saber o que em acontece. Moçambique, Casa das Formigas. Uma viagem missionária, né, da nossa igreja, Caramba. Organizada aí pelo pastor Pedro. Pedro Leal. Teixeira, em Moçambique, trabalhando na Casa das Formigas. Gente, aqui é gente poderosa demais, tá louco, esse povo é demais. Demais. E tem uma irmã também, que agora tá com 16. E minha história foi essa também, né? Nasci no lar cristão, nasci já conhecendo ali o contexto, mas é igual todo mundo que nasce no lar cristão. Não tem um momento que você tem a sua experiência com Jesus, não é mais o Deus dos seus pais, não é mais o Deus que você ouve falar, mas o Deus que você conhece. E a minha experiência mais pontual, assim, foi chegando em Londrina mesmo, né? Então, quando eu vim pra cá estudar, comecei o TFPR em 2016, né? Eu morava em Biporã, com a minha tia, naquela época. E aí, lá eu comecei a buscar mesmo. Falar, Jesus, assim, eu morava com ela, mas eu ficava num quarto só meu, né? Vinha de uma casa que todo mundo ali junto o tempo todo. E ali eu me sentia um pouco... Nossa, Jesus, né? Tô sem minha família, não conheço ninguém aqui, tô sozinho agora. Pedi, né, senhor? 19, 20 anos, mais ou menos, você tava? Tinha 18. 18. Senhor, revela-te a mim, né? Porque agora eu quero te conhecer, eu quero ver se é verdade mesmo, né? Tudo isso que eu ouvi, que eu, né, sei na teoria, eu quero viver na prática, né? Esse relacionamento com o Senhor. E aí Deus se revelou pra mim de uma forma muito, muito linda, muito incrível, assim, experiências pontuais que eu tive com Ele, que eu guardo assim, lembro de todos os detalhes, porque foram realmente experiências que me trouxeram para esse relacionamento pessoal íntimo com Deus. Isso fez toda a diferença, né? E aí quando eu vim, 16 eu estava em Biporã, 17 vim para Londrina e comecei na nossa igreja por proximidade. Tava morando perto. Não tinha carro, né? Então eu falei, vou a pé para a igreja, né? E a igreja mais próxima era a nossa. Comecei por proximidade ali mesmo, já me senti super acolhido, já senti, tô em casa aqui, pela forma, pela visão da igreja, pelas pessoas mesmo que me acolheram. Então, desde então, tenho me sentido parte, assim. Depois comecei a servir, me integrar, e célula, e louvor, e aí... Teve uma viagem missionária nesse meio tempo? Tive intercâmbio, né, em Portugal, passei um semestre lá. Foi pela faculdade, mas Deus nunca leva a gente só pra estudar, só pra trabalhar, né? Ele sempre tem segundas intenções, né? Então foi uma viagem bem legal também nesse sentido, né? De poder discipular lá em Portugal, né? Brasileiros que estavam lá. Foi aperfeiçoando a vocação, o chamado. Quando você voltou, tem a impressão de que você mergulhou, né? Sim. Foi um tempo de imersão. Às vezes eu paro, assim, fico meditando, né? Tudo aquilo que eu vivi naquele período com Deus e em comunidade. Tava servindo também em igreja lá. A gente não consegue ficar longe, né? A gente vai pra algum lugar e fala, cadê uma igreja que eu preciso da comunidade? Sem dúvida. Sozinho a gente... É um ramo, assim, fora da árvore que vai apodrecendo, né? Vai ficando sem alimento, sem estrutura. É igual a Tá falou, a igreja local ela é importante, né? Lembro até um livro Enraizado, estava lendo ano passado, muito bom. E ele fala, né, que um dos solos para o nosso crescimento é a comunidade, né? Ele fala sobre intimidade com Deus, sobre serviço e sobre comunidade. Então a gente... esses pilares, assim, é super importante. O relacionamento com Deus, você servir... Colocar a mão na massa mesmo, onde Deus te chamou. Você ter uma família, ter uma comunidade, ter um lugar com pessoas que vão te ajudar, onde você pode ajudar também. Então esse período lá foi muito importante nesse sentido. Deus me deu vários direcionamentos, assim, muita profundidade. Foi bem legal. Legal, massa. Tá, quais são os maiores desafios do Ministério da Música na igreja local?
Ixi, acho que muitos. Mas um deles que eu posso citar, eu acho que é espalhar essa cultura de adoração, sabe? Na igreja como um todo. Porque quando a gente fala de adoração, às vezes as pessoas têm em mente os ministros de louvor, o pessoal que toca e que canta, né? Então, recentemente a gente fez uma conferência, né? E o pessoal vinha perguntar pra gente, mas eu não toco, não canto, então eu não vou, né? Conferência de adoração só para adoradores músicos. Exato. É o que se então, pensa, né? Então a gente tem Exato. alguns enganos, assim, quando se trata de adoração, né? Então, algumas coisas que a gente ouve. Adoração é música. Ou adoração é uma preparação ali para a palavra, né? Só uma preparação para o momento da palavra que vai Só ser o pra mais galera- importante Então que ali. fique claro que isso são equívocos. Equívocos. Enganos, exatamente. Adoração se restringe à música, ao engano. Um engano. Adoração é um preparo para a palavra. Exato. Engano. Pro pessoal ir chegando. Vai tocando ali uma música- musiquinha. vai tocando enquanto a galera vai enquanto o pessoal não entrando, né? chega. Exato. Enquanto o pessoal tá entrando, vocês vão tocando lá. Vai só tocando. pra- Então, é um assunto que a gente precisa falar muito. É um assunto extremamente relevante e não é só para ministros de louvor, é para todos, é para a igreja como um todo, né? Então, eu acredito que um dos desafios é esse, a gente conseguir espalhar essa cultura de adoração na igreja. Eu acho que um outro desafio é a gente ter discernimento mesmo. Eu acho que discernimento é uma palavra assim essencial, né? Quando a gente pensa em adoração na igreja, porque é muita coisa envolvida ali na adoração, né? A pessoa tem que cantar afinado, tá tocando, tá cantando, o som, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, assim, é muita coisa para você prestar atenção, mas você não pode se desconectar também do Espírito Santo, né? Que é o mais importante, né? Que é o mais importante. Então, não ser levado, a gente comentou um pouquinho, né? Por métodos, né? Então, eu preciso necessariamente, vou colocar um medley aqui, né? Emendando um refrão no outro aqui, Vai atrás virar. do outro, porque vai virar, a igreja vai vir com a gente. Tá dando certo. Tá dando certo. Ou aquela coisa de tipo, agora, não, fica só a bateria, para aí, né? O que a gente faz também, mas não ser guiado por isso. Digamos assim, se eu não fizer, tá tudo bem, entende? Porque não adianta a gente fazer cheio de performance, cheio de método, e aí, né? Se não tiver a presença do Senhor, é vazio, não valeu de nada. Né? Não, e a gente... Bom, eu fui músico durante muito tempo. Hoje toco violão na célula e em casa. Mas é nítido quando a gente percebe uma banda que está sintonizada entre ela. Tem entrosamento, tem ensaio, tem preparo. Mas é nítido também quando a gente vê a entrega de quem está conduzindo. É até constrangedor você não estar lá. De repente tá lá você, o Gui, adorando, conduzindo, às vezes olhando pra gente, a gente aqui no bate-papo no celular. Acontece, nós pastores, a gente às vezes tá ali ajustando os últimos detalhes do culto e tal, mas é constrangedor, porque a gente tá vendo que vocês estão nos conduzindo. E se eu não estou indo com você, a falha é minha, porque a condução tá acontecendo. Qual que você acha que são os grandes desafios dessa liderança, Gui? Eu acho que, igual a Tá falou, é alinhar todas essas coisas, né? Ter a parte espiritual de você ouvir a voz de Deus, onde Deus está nos conduzindo, né? De estabelecer uma cultura de adoração da forma que Deus deseja, da forma que Deus quer, e ao mesmo tempo alinhar com a parte técnica, né? A coisa acontecendo, uma liturgia que você está olhando ali, o tempo e transmissão, né? E pessoas junto ali, então é um grande desafio, né? Não dá pra parar tudo, né, Gui? Não, peraí, gente, deu errado aqui. Peraí, gente, vamos vamos. Pera lá. Às vezes dá vontade, né? Não, meu Deus do céu, calma, vamos Finge que não resetar aconteceu aqui. nada, Começa do fora zero. isso, no nosso caso, no nosso contexto, tem a transmissão online também. Né? Que Ao tem vivo. milhares de pessoas assistindo, centenas online, ao vivo. Mas uma coisa que eu acho muito legal é a gente não medir o sucesso por métodos humanos, né? O sucesso que eu falo, tipo assim, o sucesso daquele tempo de adoração. Funcionou aquela ministração? Qual que é o parâmetro que a gente vai usar pra falar se funcionou? É legal que muitas vezes a gente desce assim e fala, nossa, hoje foi sensacional, foi incrível, não sei o quê. Consegui dar o meu melhor, né? Minha performance foi muito boa. E muitas vezes a igreja não foi levada a esse lugar de adoração, né? Ou muitas vezes a gente desce e fala, cara, hoje, pelo amor de Deus, Ah, se isso que eu ia pudesse eu perguntar. apagaria esse Queria ter episódio. enfiado Tem- na cabeça tem e disso. debaixo. Você para e fala, gente, Tem vou disso, a hora embora. que acaba o período de canção ali, você desce, caramba, hoje não foi. E aí chega as pessoas, hoje foi Incrível. sensacional, eu tive um tempo com Deus, eu fui curado, eu fui não sei o quê. Como assim? Né? Peraí, É Deus, Deus valeu ou não não- valeu? É Deus sempre reforçando. Não é sobre você, não é sobre você. É. Então a gente
medir, né? Olhar os parâmetros de Deus, né? E nem sempre quando a igreja está super engajada no tempo de adoração é o que Deus queria. Eu acho que muitas vezes a gente fugir disso mesmo, né? De ser levado pela resposta das pessoas, porque às vezes a gente é muito visual, né? Aparência. Então, se a gente vê que a igreja tá vindo, tá cantando, tá levantando a mão, nossa, que É isso que Deus queria. É isso, foi muito bom. Às vezes não, né? Porque a gente é muito levado às vezes pela aparência, né? Mas acho que a gente precisa fugir disso, na verdade. Até recentemente eu fiz uma viagem e Deus ministrou muito no meu coração. Ele falou assim, ó, a adoração é contagiante, né? Eu fui numa igreja, visitar uma igreja, e eu realmente estava naquele momento, assim, assistindo, né? Porque é uma estrutura demais, eu estava olhando, falando, poxa, que demais, tudo que tá acontecendo. Adorar aqui é legal, né? Poxa, nem que legal. Né? E aí, o pessoal que estava ministrando, eles estavam muito ali, é visível, né? Muito entregues, muito cantando, muito adorando e se expressando, né? Você estava tocando? Não, só fui no culto, só estava assistindo mesmo, assistindo, né? E eles estavam muito ali naquele momento de adoração, entregues e cantando e louvando e se expressando. Chegou uma hora que eu não consegui mais assistir, né? Eu falei, não tem como, não tem como ficar de fora disso, né? Cara, e naquele momento eu fiquei ali, e aí o Senhor falou comigo, adoração é contagiante. Tá. E aí eu me lembrei de alguns textos na Bíblia, por exemplo, a mulher que derrama o perfume aos pés de Jesus, né? Aquele perfume se espalhou por todo o ambiente. Ficou preenchido. Se a gente cheiro, lembra, né? de Paulo e Silas na prisão, eles estavam adorando. E aí as prisões se abriram, mas não só a deles, né? De todos, né? Caramba. Então, isso ficou muito no meu coração. Às vezes Deus vem e reforça algumas verdades, assim, que fala assim, realmente, ó, o Senhor está fazendo, apesar de nós. Mesmo que a gente não veja alguma coisa, Ele está tocando, Ele está fazendo, né? Ele está se movendo. Quando a gente ama Jesus, né, isso ele vai ficar visível no momento. Né? Isso vai aparentar. Então, por isso que a gente fala, né, sobre as responsabilidades da igreja, mas trazendo para nós agora, o ministro ele tem essa responsabilidade, né? De amar Jesus, de olhar para Jesus. E eu achei muito legal isso que a Tá falou, que ser contagiante, porque, de fato, né, quando a gente está entregue ali, a gente está envolvido naquilo que está acontecendo, as pessoas vão ver, as pessoas vão perceber. E isso pode ser o ponto de partida para uma pessoa ser levada à adoração também, né? Falar, caramba, eu posso experimentar isso. Né? Então, a gente ter essa responsabilidade também, né? De conhecer esse lugar, conhecer Jesus, conhecer os caminhos da adoração. Isso é Isso que vocês estão falando agora me fez lembrar de um episódio recente. Agora nós fomos viajar e na volta, já no caminho de volta, a gente parou na F-Hope, a gente passou uns dias lá em Florianópolis, e aí a gente participou do culto das 8 da manhã, e eu, a Kai, as crianças, né, o Dani e a B, e quando a gente chegou, estavam cantando a segunda canção, né? Aliás, foi quase 1 hora com 3 canções, foi um período bem bacana. E canções conhecidas nossas, né? Aliás, um abraço pro Vini, Souza, Amy, amigos nossos lá da F-Hope. E o Vini estava lá, inclusive nos acolheu, colocou a gente sentar na primeira fileira e tal. Tinham poltronas separadas lá, muito legal. E nossa família toda junta lá, adorando ao Senhor, e a canção torando, eles estavam cantando a boa parte. E eu estava assistindo. Eu tô entendendo o que você falou agora, porque eu estava assistindo. E o som ambiente era muito parecido com as músicas gravadas e lançadas recente, o que me fez perceber que alguns músicos que estavam ali eram os mesmos que tinham gravado a música que a gente estava ouvindo. E de fato o baterista e o baixista e a menina estava cantando, são eles que gravaram. E tava curtindo, vendo ali como é que é a disposição das câmeras, a interação entre eles, se tem retornos, como é que é o talkback, se tem, né, se tem alguém ali no palco ajudando. Eu tava percebendo. Normal, né? A gente que faz isso quer saber como os outros fazem também. Os bastidores, né? E o Dani e a Cá, todo mundo ali, tava adorando, e eu ali observando, vendo a postura do Vini com os pastores auxiliares e tal, e vendo todo, mas eles estavam cantando uma canção que eu não conhecia, que eu acredito que eles devem lançar em breve, porque não tem essa música, só no YouTube, no culto ao vivo. E, cara, era uma música linda, meu. Uma música linda, não vou nem lembrar agora. Mas quando eu comecei a cantar, eu comecei a chorar. Cara, virou a chave do espectador e do adorador. Imediatamente, que as frases e a melodia me levaram aos pés. E aí eu entendi porque que o Dani estava tão entregue. Porque uma coisa é você observar e você ser contagiado do ponto de vista emocional, né? Mas o meu espírito conectou. Parece que naquele momento a música fez sentido e eu estava na presença do Senhor, não mais na presença das pessoas admirando. Eu creio que é um grande desafio e vocês nos ajudam nisso. Os ministros de louvor, eles ajudam
a igreja a se conectar com Deus, né? E é um grande desafio. Tem a parte técnica, como que é agora, falar um pouquinho da parte musical, porque as tecnologias mudaram, né? E hoje você tem o fone, você não tem mais retorno, não tem PA, né? Tudo escondido, você tem o talkback, que normalmente o líder conversa com a banda, não sei se você percebe, mas o líder conversa com a banda sem sair o que ele está falando ali, todo mundo ouve no retorno. Como que é lidar com a questão técnica do músico, que de repente não é tão capacitado, mas tem um coração de adorador. E também o vice-versa, um cara que é extremamente capaz do ponto de vista musical, mas não tem um coração e está ali tocando, esmirilhando na guitarra. Como que é essa relação técnica e adorador? Eu acredito que as duas coisas elas precisam realmente caminhar juntas, né? É difícil a gente falar, só precisa ter o coração. Ou, não, só precisa ter a técnica. Né? Então, acho que são duas coisas que realmente caminham juntas, né? Eu vejo que na questão técnica a gente pode, de alguma maneira, capacitar também, né? É claro que depende também de cada um para buscar aprimorar, estudar, chegar preparado, tudo isso, né? Mas a gente pode buscar também servir uns aos outros, trazer referências muitas vezes, capacitar, vamos por aqui, né? Então a gente pode, de alguma maneira, tentar alinhar isso também. E o coração é essencial, né? Porque a pessoa que está no Ministério de Louvor, mas é só porque eu gosto de cantar e tocar, né? Não tem mais onde fazer isso, vou fazer aqui. Vou fazer na igreja, vou cantar e tocar porque eu quero. Toquei a vida inteira com os meus amigos, na escola, tal, rock and roll, quero tocar na igreja. Exato. Aí não faz sentido porque perde o propósito, né? Vira uma apresentação. Exato. Tá se apresentando musicalmente, né? Ô Gui, fala pra mim do preparo. Tá? Falou agora do chegar preparado. O que envolve o chegar preparado? Entre os pastores a gente tem uma brincadeira que a gente faz, que tem pregação que a gente faz de joelhos e tem pregação que a gente faz no joelho. Acontece isso com a música também, do preparo. Qual a diferença entre o pastor pregar e estudar a semana inteira e o ministro chegar para tocar sem se preparar? Tem relação a isso? Com certeza, né? A gente vê que o preparo musical ele é muito importante, porque por mais que você tenha o coração ali, se você não se preparou, se você não tem a técnica ela vai te atrapalhar. A falta de técnica, né, ela vai te atrapalhar ou ela vai te impedir de colocar para fora aquilo que está no seu coração. Então você não vai estar conseguindo acompanhar a banda, né? Nossa, o senhor está colocando isso, mas você não sabe como, você não se preparou. Você vai ter que ficar sempre focado ali. A letra, a cifra não é errado, né? A gente usa letra, cifra como guia ali, né? Como segurança, mas desde que você chegue preparado. Então a gente sempre manda as músicas... Mas não é na hora, né, Gui? Não é na hora. Tipo assim, tem o culto no domingo, a gente manda as músicas na quarta, quinta-feira, no máximo. Manda os tons, manda os links de referência, vamos seguir essa versão do instrumental. Caramba, pessoa vai cantar tal música para não chegar na hora. Não tem desculpa. Você tem ali a cifra, você tem ali a estrutura da música, a dinâmica, você vai cantar essa, você vai cantar essa. Então você chegar ali já tendo estudado, né? Você dedicou um tempo ali para primeiro. Eu tenho essa prática também, eu acho muito legal. Você adorar com aquelas músicas, né? O que o senhor quer ministrar através dessas músicas? E não só o líder, o ministro, mas todo mundo. Um instrumentista, né? A gente tem falado, né, que o instrumentista ele também ministra. Claro. Você ouve, às vezes, momentos de instrumental que não está sendo dito uma palavra, mas você está... Caramba, o Espírito Santo está aqui. Deus está fazendo algo. Então, tem espontâneo cantado, mas tem espontâneo de um solo de guitarra, uma virada da bateria. Com certeza, e isso também você ministra. Sente a presença de Deus, Com certeza. Então você se prepara, você vê toda essa parte técnica, você estuda música, você vê tudo. E chega no domingo, você fica com mais liberdade, você tá mais à vontade. Aí mais você sensível também daí, porque se a gente tá muito preso, né? Ou inseguro, na dúvida, como que é a letra, como que é a cifra, como que toca, a gente perde aquele momento, o ambiente ali, Às né? vezes Deus tá falando e você não tá ouvindo porque você tá concentrado ali naquilo. Então se você a parte técnica tá mais tranquilo para você fica mais atento onde Deus está direcionando. Né? Legal. É porque a gente tem uma liturgia, mas na hora o Espírito Santo que direciona. Às vezes ele muda a nossa liturgia, vira de ponta cabeça. Acontece com relativa frequência. Isso o pregador também. A gente escreve, tem gente que vai lendo ali. Eu mesmo, quantas vezes acaba o sermão e falo, caramba, algumas coisas que eu preparei para falar não falei e outras que eu nem tinha imaginado. Tem coisas que o pessoal comenta, cara, você falou isso. Pô, bonito isso aí, velho. Foi eu mesmo que falei. Na música também, você percebe um arranjo, um espontâneo, emendar um outro refrão e assim por diante. E como que é, qual que é o teu estímulo, você como líder
da adoração na nossa igreja. Qual que é a tua maior preocupação com relação ao coração dos músicos no preparo? Estou falando do preparo porque a igreja vê o bolo pronto, né? Mas tem a junção dos ingredientes, tem o tempo necessário de forno, não pode chegar com a música lá, o bolo despedaçado, queimado. Qual que é a tua motivação para que esse músico, adorador, chegue lá pronto, preparado? Quais são os teus pré-requisitos? O que você imagina? Eu acredito que a gente precisa fazer com excelência, né? Às vezes o excelente não vai ser o perfeito, né? Mas vai ser o melhor que eu posso fazer, o melhor que eu posso entregar. Então, se eu me preparar antes, é uma das formas de adorar a Deus, né? Então, eu estou me preparando antes, estou vendo tudo que... Não, vou tocar assim, vou tocar assado. Se eu tiver alguma dúvida, fulano, me ajuda aqui. E essa preparação antes é essencial, né? É essencial no momento da ministração também. A gente tem falado muito esses dias lá sobre sensibilidade, né? Então, essa segurança na música anterior a tudo, né, ao culto, ela é essencial para depois você fluir nessa sensibilidade ali, no que está rolando na ministração. A gente sabe que a música, ela mexe, né? Mexe com a gente, mexe com as emoções. Né? Se a gente pensar no cinema, né? Você vai assistir um filme sem trilha sonora nenhuma, é uma coisa. E tá tudo bem, a gente... Tudo bem. Faz parte, né? Nós somos também emocionais, Sim, né? Seres emocionais. Totalmente. Então, é justamente por isso. Porque na ministração, a música faz todo sentido ali. Então, imagina que o pregador entra lá e ele tá orando por um momento de cura, né? E a banda tá só de repente, um tecladinho dedinho, ali, um plim, plim, né? Então, assim, a música pode ministrar junto, né? Pode ser esse canal de libertação. Então, você tem que estar realmente presente naquele ambiente. É o que eu falo pro pessoal. Estar realmente presente ali. Então... Legal. Estar presente não é tipo assim, o que eu vou comer daqui a pouco? Não dá pra que responder o WhatsApp no meio da adoração. Não vai dar. Então, assim, estar ali consciente. Eu estou na presença de Deus, eu estou ministrando, eu estou trabalhando, conduzindo, estou servindo. Estou servindo. Essa consciência de realmente estar ali. Tá. E nós já estamos quase chegando no fim do nosso episódio. O pessoal vai ficar bravo se eu não perguntar isso para você. Como tem sido essa experiência mais recente de tocar nos grandes palcos dos grandes eventos musicais e gospel do mundo, né? O Descende, por exemplo, o Brasil e mundo, tocar com Dunamis, Rodolfo Abrantes, Zoe Lilly, Carrie Job, Jeremy, né? Como que tem sido essa experiência para você, dividir o altar com esse pessoal? Qual que é a postura do coração que, em média, você percebe nesse pessoal? Assim, falando de mim, primeiramente, de verdade, com todo o meu coração. Para mim, é a mesma coisa do que tocar na nossa igreja. Que massa, tá? É a mesma coisa do que tocar numa célula, porque se trata Célula do coração. da Dalva. Célula da Dalva. Amo tocar. Tem sempre um lanchinho depois. Perfeito. Essa é a Mariane falando, né? Thaís Mariane. Mas é porque eu amo fazer isso, né? Então, seja tocar numa célula, seja tocar na nossa igreja, seja tocar num evento muito grande, é o mesmo coração, é a mesma intenção, é adorar a Deus, né, em primeiro lugar. Então, fantástico, tá? Para mim, na verdade, parte disso. Mas é claro que se a gente for olhar um evento, claro que é muito legal tocar num evento, tem toda uma estrutura e tudo mais. Mas não é isso que dita, digamos assim. Mas para mim é um grande privilégio também conviver com essas pessoas, estar junto, porque a gente aprende muito, né? Não só na ministração, mas sentando, comendo junto, tendo um momento junto. A gente aprende demais, né? Então, para mim é realmente um grande privilégio. Fantástico. Legal, fantástico. Esses dias eu tava ouvindo você tocar lá e vendo a tua postura, mandei um recadinho pra você esses dias, né? Cara, é fantástico ver o teu coração, amo você, você sabe disso, é minha irmã. E você, Gui, quais são os ministérios que hoje mais te impressionam, né? Aqueles que você... Tem a tua lista do Spotify, aquela lista do teu quarto de escuta, eu sei que você tem uma vida de adoração, você é um líder adorador, todo mundo que convive com você sabe que você é um cara extremamente sensível. O que te inspira? Quem são as pessoas que conduzem a tua adoração em casa? Vou falar de referências que eu tenho, assim, internacionais e nacionais. Ok. Né? Para começar, no tempo de devocional, às vezes eu tento, ao máximo, não ter música. É mesmo? É até, assim, engraçado, porque justamente para essa mentalidade que a adoração não é sobre música, sabe? Claro, eu sempre tenho o violão lá junto, pego o violão, vamos juntas, coloco o Spotify, sempre acontece também. Mas a maioria das vezes Deus tem me levado a esse lugar de sem música. Né? Vamos entender o que é adoração, vamos ter um coração de adorador, vamos pegar a palavra, vamos orar a palavra, vamos cantar a palavra, né? Então Deus tem me levado a esse lugar. Mas pensando em referências, eu pego Bethel e Upper Room
são os que eu tenho mais entendido, Legal. assim. Beto, eu acho legal que eles têm um ministério bem consolidado de anos ali. A gente canta várias músicas, né, traduções deles, e a gente vê ministros realmente entregues, que estão entendendo onde Deus tem direcionado a igreja no mundo, né, nesse sentido da adoração. E musicalmente também, faz muito sentido com aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente conduz. E a pergunta que eu acho muito legal também, tem ficado muito famoso assim nos últimos anos, mas eu já conhecia um tempo atrás, e eles têm uns tempos de espontânea ali. Eles têm a sala de oração também na igreja deles, então eles têm essa prática de cantar a Bíblia, de orar a Bíblia, que isso para mim é muito importante, muito essencial, cantar e orar a palavra. Gosto muito do estilo musical deles também, enfim, são minhas referências internacionais. Nacionais eu tenho visto muito, né, o F-Hope, que também tem ficado muito famoso nos últimos anos, mas a gente vê que os caras têm Não, esse último álbum dele tá muito bíblico, né, cara? Eles cantaram a Bíblia. Eles sempre tiveram o costume de cantar a Bíblia. Você vê, antigamente tem uns devocionais com salmos ali, espontâneos com parábolas de Jesus. Você fala, meu, que incrível, os caras estão cantando a palavra, não tem erro. Você tá cantando a Bíblia, não né? Tem erro. Não tem erro. É isso que Deus quer, né? Que a gente mergulhe na palavra dele. Gosto muito do Dunamis também, que faz parte, porque eu vejo muito eles aliando isso do espiritual com o técnico. Eles são muito excelentes também na execução, no preparo, na ministração, nos espontâneos. Dá pra ver que é algo genuíno, é algo verdadeiro. Então é isso, eu tenho buscado nessas referências que tem a palavra de Deus ali, né, como guia, como direcionamento. Fantástico, fantástico. É inspirador ver vocês. Conhecendo o dia a dia de vocês, é óbvio, né? Mas é muito importante para quem está nos assistindo agora saber que tem um coração apaixonado por Cristo, pela palavra, aqui atrás do grande músico, né? Vocês são excelentes músicos e a igreja vem porque tem que vir mesmo, porque tem gente grande conduzindo, tem gente grande, poderosa ali. Considerações finais, tá? O que você diria assim hoje para quem está nos assistindo e que não é músico? Como se posicionar em adoração na vida pessoal e no culto público? Eu acredito que a adoração é fruto de revelação, né? Então, o que eu diria é que a gente precisa se aprofundar na palavra de Deus. A gente precisa conhecer Ele, né? Porque se eu tenho pouca revelação, consequentemente, eu tenho pouca adoração, né? Conforme o meu conhecimento do Senhor vai aumentando, vai crescendo, não tem como, né? É uma reação natural. Ele é bom, ele é grande, ele é perfeito. Não tem como você ter outra reação, né? Então, o que eu falaria é justamente isso. É profundidade na palavra, no relacionamento com Deus, o dia a dia mesmo. Não tem como fugir da intimidade com o Senhor, né? E revelação é uma coisa que custa, que não é tão fácil, né? Então, demanda realmente tempo, prioridade, de fato, né? Então, o que eu diria é sobre isso, crescer em intimidade com o Senhor, na busca dele. E você, Gui, o que você diz assim para o povo que está na igreja cantando música e para as pessoas que acham que a adoração é só o culto público? O que você diria para essas pessoas? Eu diria que a adoração, ela é a postura do nosso coração diante de Deus, né? Aquilo que a gente falou no começo, a adoração é sobre Ele, né? É para Ele. E não é dominical, Gui? Não é só de domingo? Não é dominical. O domingo é só uma reunião pública, mas a vida de adoração, ela é 24/7, né? Ela é todo tempo, todos os dias, onde você estiver. Então é a postura do nosso coração diante do Senhor, diante da palavra dEle, diante da santidade dEle, da majestade dEle. É como a gente se porta, é uma vida de entrega, é uma vida de devoção, é uma vida que a gente vai abrir mão muitas vezes daquilo que a gente quer, das nossas vontades, pensamentos, desejos, em prol de conhecer mais a Deus, de satisfazer o coração de Deus. Então, quando a gente tem isso, a gente pega ali a música como, vamos colocar isso pra fora com esse instrumento tão poderoso, tão importante, legal que é a música. Mas é fruto daquilo que você já tem vivido com o Senhor, fruto da sua vida de entrega, da sua vida de devoção a Deus. Fantástico. Então é isso que eu encorajaria, né? A nossa igreja e a nós, todos os dias temos que ter essa vida de entrega, essa vida de devoção ao Senhor. Legal. E o futuro, Gui, pra gente finalizar? Quais são os planos pro futuro? E o que você percebe que Deus está preparando para você nos próximos dias, anos? Para mim, como pessoa? Como pessoa, eu tenho gostado muito de onde Deus tem me levado nesse sentido do ministério, né? Da equipe de louvor, de adoração. Deus tem, me ensinado muito. Às vezes a gente toma umas exortações fortes, né? Toma uns direcionamentos de Deus assim, e fala, caramba, vamos seguir nisso. Tenho
né, muito a vontade de crescer musicalmente, mas de crescer também em profundidade, experiência com o Senhor, fazendo teologia também para ter essa profundidade, né, esse enraizamento firme na palavra do Senhor, entender, né, evitar qualquer tipo de coisa que é da minha cabeça, né, e tentar fazer algo bíblico mesmo, né, algo que o Senhor tem direcionado. E tô com muita expectativa, Dani, para onde Deus quer levar, questão de missão, de ministério, de vida pessoal. Amém. Não tenho algo definido, mas estou com muita expectativa. Amém. A igreja ama você, cara. A igreja ama você. É um privilégio ser conduzido pelo teu ministério. Obrigado, Deus te abençoe. Eu amo fazer parte também. Legal. E você, irmãzinha? Quais são os planos pro futuro? O que Deus está preparando para você aí? Como que você se vê? Eu não sei o que ele está preparando, mas eu tô na expectativa também. Tô animada para aquilo que ele tiver, né? Eu acho, igual o Gui falou, para mim é o mesmo sentido, assim. Também tenho me preparado, feito teologia, tenho estudado, enfim, feito alguns cursos. Então, a gente vai se preparando, né? E as portas que o Senhor abrir, eis-nos aqui, né? Mas eu estou muito animada com o nosso ministério mesmo na igreja local, como tem acontecido na nossa igreja, né? A gente acabou falando pouco, mas Deus tem nos dado músicas autorais, assim, né? Verdade. Então, e não foi algo que a gente planejou. Vamos sentar aqui, vamos escrever? Isso é legal, é ótimo, né? Mas foi algo que realmente foi muito natural, foi acontecendo. A gente tem tido momentos, assim, de tempo de oração, de tempo na palavra. Então, foi algo natural, realmente, que Deus tem nos dado, né? Então, eu vejo que é um novo tempo, um novo momento, né? Dessa cultura de adoração mesmo na igreja. Então, a gente está muito animado essa janela de Deus sobre a composição, né, sobre trazer o contexto da nossa igreja, aquilo que Deus tem direcionado à nossa igreja. Já tem uma música autoral aí lançada no Spotify, né, Salmo 34. Legal. E Deus tem dado outras, né, tem nos direcionado também. Fantástico. Agradeço a vocês e quero assim que os nossos espectadores, ouvintes possam guardar no coração. Prestem atenção, Thaís Bruder, Guilherme Teixeira e o Ministério de Música desses dois gigantes da adoração. Eu creio que a nossa igreja está se levantando, tem se levantado já há vários anos como uma referência, vocês sabem do que eu estou falando. E os próximos anos, eu particularmente como pastor da igreja, eu tenho grandes sonhos e tenho certeza que Deus vai usar vocês para grandes e lindos projetos. Amém, glória a Deus. Londrina, Brasil e mundo, se preparem. Amém. Guardem isso no coração, tá bom? Obrigado. Este foi mais um episódio do nosso podcast. A adoração precisa ser bíblica. A adoração não é só musical. Precisa de um coração entregue, um coração que busca o Senhor, de vida devocional, de dia a dia. A adoração não é dominical, não é no sábado, no culto da juventude. A adoração é diária, é uma postura, é uma cultura, é um estilo de vida. Então, que você possa se levantar como um líder de adoração na tua casa, como um adorador onde você estiver, independentemente do cenário, independentemente de música, independentemente de onde você esteja, que você seja um grande adorador. Este foi mais um Pode Liderar, o podcast que você ouve e já pode liderar. Um grande beijo, até mais. Valeu!